Sadashiva Samarabham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bom, retomando aqui o livro Experiência e Conhecimento, a gente parou na página 4 do PDF, né, do capítulo 6. As emoções pertencem ao pequeno eu. O tal do pequeno eu, tão referido na literatura espiritual por aí afora, é meramente, no Vedanta, a consciência refletida, né, pela qual a maior parte de nós, seres humanos, toma como identidade, né? Então, o James está respondendo algum e-mail, onde uma das citações desse e-mail, uma das frases diz assim: bom, e quando eu estou mal-humorado, qual é a questão aqui dessa pessoa? Ele provavelmente tem algum autoconhecimento, mas ele quer saber como é que ele vai lidar com isso na prática. Então, ele começa a fazer essa pergunta: e quando eu estou mal-humorado? Né? Se você for olhar pelo ensinamento, o que é isso aqui? E quando eu estou mal-humorado? Considerando que o tal do pequeno eu, entre aspas, e os humores pertence a Nietzsche, o que ele está cometendo aqui de engano? Ele está fazendo uma sobreposição de Nietzsche em Sati. Ele está achando que ele, consciência, fica mal-humorado. Por isso que ele está fazendo essa pergunta. Se ele tivesse certo da identidade dele, mesmo que isso perturbasse ele, né, enquanto Nietzsche, ele não daria tanta importância assim, porque seria passageiro, né? Além do mais, ele, consciência, é que está permitindo que isso aqui ocorra, inclusive o mau humor. Então, o James cortou ele muito rápido. Vamos parar por aqui. O eu não é mal-humorado, né? O eu não é mal-humorado. O eu é a consciência do mal-humorado, né? Se você entender esse eu, você não vai precisar se preocupar com o mau humor, porque a rabugice pertence ao corpo sutil, pertence ao ser experiencial refletido, pertence à consciência refletida, né? Você não é a consciência refletida, embora a experiência humana não observada, abastecida pelos inputs sensoriais e decodificada pelas vacinas que estão operando no corpo sutil da pessoa, levam ele a achar que ele é esse eu refletido. Então, James ele cortou muito rápido aqui. Esse corte dele aqui deveria ser meditado profundamente pela pessoa que falou isso. O que o James está dizendo para ele é que essa frase é absurda, né? É exatamente o que ele está querendo dizer. Vamos parar por aqui. Você está olhando o eu errado. Eu não estou dizendo que você é esse eu que está mal-humorado. Eu estou dizendo que esse eu que está mal-humorado, ele e o mau humor aparecem em você, no sentido do aparecer do Vedanta. É uma aparência. É uma aparência que não te modifica. Como é que eu sei que não me modifica na minha experiência ordinária? É mesmo, né? Como é que a gente investiga isso? Vamos lá. Eu estou mal-humorado e eu estou ciente desse que está mal-humorado e do seu mau humor. Quando você estiver bem-humorado, verifica se essa ciência não é da mesma qualidade, se ela não tem a mesma natureza, né? Você é o que está ciente do eu quando está mal-humorado e desse eu refletido quando ele está bem-humorado. Pode demorar um tempo até ficar claro para você que esse estar ciente ele é independente do que se apresenta a ele. Mas com o tempo você vai olhando minuciosamente a sua experiência ordinária. Eu falei minuciosamente. E você vai verificar
que realmente você não muda, mas os estados pelos quais você passa e esse próprio ego que passa por essas flutuações, todos eles se modificam, mas você não. Agora, essa ciência, ela é única. Esse saber, esse conhecer, ele é único. Ele não se mistura com aquilo que é conhecido. Verifica na sua experiência, né? Vamos lá. Escritura, nunca esqueçam disso. Escritura, raciocínio e a minha experiência ordinária. É ela que está sob escrutínio. A escritura quer mostrar a você que você vai encontrar isso ali na experiência ordinária. Você está garimpando você na experiência ordinária. Você está removendo os enganos sobre você. Uma vez que você observa a sua constância, você simplesmente resplandece como um brilho que ilumina tudo isso, tá? Se você entender esse eu, que eu, você, só tem você. Você é a luz do mundo. Você é a única verdade. Se você entender esse eu, do qual acabamos de falar aqui, você não vai se precisar preocupar com o mau humor. Isso vai te dar uma característica curiosa. Você vai estar mal-humorado, mas não vai estar preocupado com ele. Você começa a ficar como se você estivesse trabalhando em duas instâncias. Né? Nietzsche corre solta, com tudo que ela tem para correr. E você está lá, realmente sempre o mesmo, sempre exercendo a sua faculdade de compreender, de entender, né? De iluminar. A palavra melhor é iluminar, tornar tudo isso vívido, né? Aparente. Aí, nesse sentido de aparecer mesmo. Graças à sua luz é que tudo isso aparece. Não tem outro que faça isso. Aplicando o pensamento oposto. Essa é uma tática muito boa. Mesmo que ela não convença no início, o que que você vai fazer? Você vai aplicar isso aqui reiteradamente. Sabe por quê? Porque você aplicou reiteradamente, de modo inconsciente, um monte de engano sobre você mesmo, desde que você é criança. Né? Então, quer dizer que isso está bem enraizado. Então, quando você aplica o pensamento oposto, parece que isso é um absurdo, parece que você está afirmando absurdo sobre você. Depois de um tempo, quando tudo fica claro, você vê que o contrário é que era absurdo. Então, o que está querendo dizer aqui? É necessário uma insistência. Essa insistência é uma das coisas das quais se trata a tirada, fé nas escrituras, né? Confie nas escrituras. Mas eu vou confiar cegamente? Claro que não. Você vai confiar, vai manter, né, o seu uso das escrituras, vendo que aquilo ali tem algo para te passar realmente em termos de autoconhecimento, até que a sua investigação da sua experiência ordinária vai te levar a ter a mesma conclusão que as escrituras. Por isso que tem que ter uma insistência. Tudo isso aqui é objeto de contemplação. Quanto mais preparado para lidar com esse ambiente, né, sutil, delicado, né, porque são as suas crenças, são as suas convicções. Em termos do Vedanta, uma palavra que o ocidental acha meio pesado, quanto mais qualificado você tiver, mais fácil aprender isso. Quanto menos preparado você tiver, mais você vai ficar arando terra dura, até que a terra macia acabe aparecendo por baixo. Aí você pode plantar umas sementes que elas vão, com certeza, vicejar, tá? O despertar é inevitável, mas ele exige realmente um foco intenso da nossa parte. É o mais importante que há a ser feito na vida, não há a menor dúvida. Na verdade, o papel que o estudante faz, ele parece enorme, mas diante da vida é muito pequeno, né? No final, a vida simplesmente se revela como você mesmo. É isso que acaba acontecendo. Esse é esse flash, onde a pessoa finalmente ela repara de uma hora para outra que ela é o Paramatma, né? Usando uma linguagem. Ela é a vida, ela é o ser, e só há um ser. Né? Aplicando o pensamento oposto. Né? No e-mail, continua a pessoa. E, no entanto, quando estou mal-humorado, o pensamento, isso é apenas um estado mental, não sou eu, pode ajudar. Ajuda, sem sombra de dúvida. Um outro modo de fazer esse pensamento aqui é o seguinte, em vez de dizer eu estou mal-humorado, você repete para você assim, ó,
puxa, minha mente está mal-humorada. É claro que se alguém perguntar para você, no meio da rua, ou com um amigo seu, você não vai dizer, não, é a minha mente que está mal-humorada, é a minha mente que está conversando com você. Pelo amor de Deus, a gente fala isso toda hora, né? A gente em Roma como os romanos. Agora, quando você investiga com você, se trata logo, né? Confia nas escrituras e começa a se tratar logo com uma consciência inabalável e imutável. É um jogo que você está fazendo com você mesmo, né? Você está enganando o Nietzsche e a Maia com as próprias ferramentas de Maia. Não esqueça que o Vedanta pertence a Maia, o Vedanta ele pertence a Nietzsche, né? Tem até uma piada sobre Shankara. Uma vez Shankara ele foi arguído fortemente, acho que por um budista, e o budista perguntou para ele assim: ora, esse seu Vedanta não dual, esse Advaita Vedanta, pô, ele não, você mesmo está dizendo que ele não tem realidade própria, que você atribui tudo isso à Maia. Então ele é tipo assim um tigre de um sonho. Aí o Shankara disse assim: exatamente, ele é um tigre no sonho. O que eu espero é que, exatamente como um tigre no sonho, correndo atrás de você, ele te faça despertar do sonho. Olha o brilho da resposta desse cara, né? Que precisão, ele sabia exatamente o que ele estava oferecendo para as pessoas. Né? Genial, né? Sim, a prática do pensamento oposto é uma prática valiosa. Deve tornar-se a sua segunda natureza, né? Contraponha, né, as ditas ignorâncias com a verdade sobre você que é preconizada nas escrituras. Escritura, raciocínio, experiência. Escritura, raciocínio, experiência. Quando isso ficar claro, aí você entra na contemplação, nididhyasana. Você simplesmente vai ficar nisso até que isso fique um default, como se você ligasse o seu computador e o programa que aparecesse fosse aquele ali. Eu me reconheço como a consciência imutável, né? Deve tornar-se a sua segunda natureza, de modo que assim que a mente pensar estou mal-humorado, o próximo pensamento é que o eu não é mal-humorado. Você começa a se tratar pelo eu verdadeiro, né? O eu deixa de ser Alex, deixa de ser Cardoso e vira eu. Não é mais Marcelo, não é Andréia, não é Irene, não é Betânia, não é Felipe, não é Henrique, é eu. Todo mundo é eu, né? O eu não é mal-humorado. O eu mesmo não é mal-humorado. Essa prática é chamada Pratipakshambhavana, aplicando o pensamento oposto. Ela é muito eficaz, viu? No começo pode ter estranheza, mas como eu disse antes, insista, insista muito, tá? A ignorância sobre nós mesmos é profundamente arraigada, tá? Ela é feita para que a gente se comporte exatamente como um robô condicionado. Tá? É para isso que ela existe. Nesse mundo manifesto, tudo é condicionado. Qualquer ser vivente é condicionado, né? Mas nós, aqui, associados a essa forma humana, temos a capacidade de ver que não é assim e viver de acordo. O e-mail continua, mas, ao mesmo tempo, não parece verdade. O pensamento, isso está acontecendo e porque está acontecendo sou eu, parece mais preciso. E, no final das contas, tudo isso são apenas pensamentos. Olha, ele está raciocinando bem. O pensamento, isso está acontecendo, e porque está acontecendo, sou eu. Exatamente. Né? Uma coisa está acontecendo. Ela só está acontecendo por causa de você. Tá? Ela é uma projeção em cima de você. Sem você, o eu, não tem nada disso. Nada disso é capaz de se transformar em experiência. Nada disso é capaz de ser experienciável. Sim, no final são isso, mas são pensamentos muito importantes. Por que são pensamentos muito importantes? Por que ele está falando isso? Porque o nosso engano é por pensamentos errôneos. Por isso que ele está querendo dizer que são pensamentos importantes. Você diz, ora bolas, são apenas pensamentos. Eu, consciência imutável, né? Satya, não sou afetado por mídia. Por que eu vou me preocupar com pensamentos? Ora, porque é justamente através de pensamentos
que você tem uma ideia errônea de você mesmo e se comporta perante você mesmo de um modo errôneo por causa desses pensamentos. Por isso que ele disse assim: sim, tudo isso é só pensamento. Se você não tem pensamento errôneo, não tem pensamento correto, não tem pensamento nenhum. Mas, enquanto a confusão persiste, você vai ter que trabalhar a sua compreensão a nível de pensamento. Que é um grande guru, Nisargadatta Maharaj, não era um professor de Vedanta no sentido estrito, mas ele era muito claro quando ele dizia a vários alunos deles: cuidado, vocês entraram nessa confusão pelo pensamento verbal, e é por ele que vocês vão sair. E como é que o Vedanta trabalha? Por palavras. O que são palavras? Né? Pensamentos verbais, são símbolos do mundo manifesto. É isso que são palavras. Nós nos confundimos usando esses símbolos incorretamente, tomando os nomes e formas que eles designam como a verdade última. Esse foi o erro que a gente fez. Então, nos olhamos no espelho, olha lá, sou eu ali no espelho, tenho corpo, papai e mamãe, olha, Lelequinho, como você é bonitinho, olha, você desde pequenininho, tão dorminhoquinho, olha os seus dedinhos, sua mãozinha. É isso que fomos acostumados, a usar pensamentos verbais de um modo completamente errado. E no que isso deu? Isso deu uma identificação que traz sofrimento. Né? Por isso que ele está querendo dizer, são pensamentos. Tudo bem, são só pensamentos, os bons e os ruins. Mas você tem que usar pensamentos que eliminam os seus outros pensamentos enganosos sobre vocês mesmos. Porque esses pensamentos enganosos moldaram a crença de que você é um ego. Moldaram isso e lhe fazem se comportar, sim, se vendo em última instância como ego, ao invés de ver o ego como meramente uma representação de uma personalidade, um guichê de trocas entre você e esse mundo dito exterior, né? Aí ele continua: eu estou muito impressionado com a forma como seu pensamento foi refinado, viu? Ele está pensando bem. Esse é o modo de pensar certo. As pessoas dizem assim: poxa vida, eu penso o que eu quiser. Tá bom, mas aí você colhe os resultados que o seu pensamento aleatório traz para você. Se o seu pensamento aleatório te traz um caos, se ele não é organizado, é devido ao modo como ele é feito, né? Ele está identificado com um sistema da manifestação. Você está se vendo como algo da manifestação. Tudo bem, você pode pensar do jeito que você quiser, só que isso tem consequências. Da identificação, através desse pensamento, eu sou algo, é que vem todos os seus problemas. Se você dissesse eu sou e relacionasse esse eu com a única consciência que a tudo permeia, que não é localizável, onde o próprio tempo e espaço ocorrem, você não estaria agarrado à significância de um corpo, a se ver como um corpo. Por isso que ele está querendo dizer, o seu pensamento foi refinado, né? Ele está mais elaborado, ele está mais condizente com o que você é. Em última instância, ele está mais realista. Em pouco tempo, você será capaz de remover todas as suas próprias dúvidas. Lembre-se, iluminação não é obter um estado incrível. Sabe por quê? Porque os estados incríveis são experiências e eles só podem existir por causa da sua luz. Sem a sua luz, não há estado incrível mental nenhum. Não há nada que se passe que não seja iluminado por você. Nenhuma experiência é experiência sua sem estar tomando emprestado de você a existência que você dá a elas. É por isso que os enganos são tão convincentes, porque quem está alimentando esses enganos é a sua luz, a luz do ser, né? Por isso que são enganos tão convincentes. Você acha que esse monte de matéria inerte teria potência se não fosse por sua causa? Né? Você é a potência do mundo, total, absoluta. Iluminação não é obter um estado incrível.
Em termos do yoga, iluminação não é samadhi, é isso que ele está querendo dizer. Iluminação não é samadhi. Vou falar de novo, iluminação não é samadhi. Vou falar de novo, iluminação não é samadhi. Não tem como ser. Ramana Maharishi, que é outro gênio espiritual, cujos ensinamentos estão em total consonância com a Advaita Vedanta, uma vez recebeu um rapaz que ele tinha uma facilidade extraordinária de entrar em êxtases místicos e samadhis. Depois de passar um tempo com ele, a Ramana disse para ele só uma coisa, disse, olha, o seu maior obstáculo é o seu êxtase místico. Ramana Maharishi. É isso que está te prendendo, porque o êxtase vai embora, o samadhi vai embora, e você volta à sua miserável condição de identificação com a mente. Então, de novo, iluminação não é obter um estado incrível, embora a prática de alguns estados incríveis, bem direcionado e olhado à luz das escrituras, possa facilitar bastante a depuração da mente. Por exemplo, Nirvikalpa Samadhi facilita a depuração da mente, mas não te traz conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele ocorre no intelecto, no corpo búdico. Tá? Não quer dizer que ele seja criado pelo corpo búdico, tá? Pela mente. Atenção, essa é uma confusão muito comum. Ah, não é pela mente que ocorre o autoconhecimento. É verdade, não é pela mente, mas é a mente que compreende. Tá? Isso é um flash. É como se fosse uma ficha caindo na sua cabeça. Tá? Então, no Nirvikalpa Samadhi, a sua mente está desligada. Tá? Você está lá, só como consciência. Se a sua mente está desligada, se o seu corpo sutil está desligado, como é que você vai saber de alguma coisa? Quem já passou pelo Nirvikalpa Samadhi sabe que só quando você sai dele é que você sabe que você tinha entrado. A única coisa que você sabe do Nirvikalpa Samadhi é que você está sempre lá. Mas você não nota a ausência do mundo, tá? Não nota, não nota. Pode falar com qualquer pessoa que entra em Nirvikalpa Samadhi. Enquanto você está no Nirvikalpa Samadhi, você não nota a ausência do mundo. Quando o mundo volta, quando você sai de Samadhi, aí sim. Aí você diz, caramba, que experiência biruta. Eu estava lá, sabia que era eu o tempo todo, mas não tinha nada. Não tinha Alex, não tinha mundo, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha planeta Terra, não tinha Sol, não tinha nada disso. Mas, sem sombra de dúvida, você sabia que era você lá. Que eu era esse que você sabia. Nessa hora, infelizmente, a sua mente não está funcionando. Então, você, só pelo Nirvikalpa Samadhi, você não sai com conhecimento. Eu sou a consciência, eu sou esse que está aqui, único, indivisível, imperturbável. Você não sai. Mas, devidamente orientado, depois você assimila a sua experiência. Então, de novo, escritura, raciocínio, experiência. Aí você aplica a escritura e você vê, opa, olha só, devidamente orientado, uma pessoa que passou pelo Nirvikalpa Samadhi, ela se orienta bem. Ela diz, caramba, é mesmo. Né? Eu estou livre da experiência. Olha que bacana essa conclusão. Que conclusão é essa que é feita pelo raciocínio, orientado pelas escrituras? Tá? Então, um estado desse extraordinário, bem conduzido, pode te facilitar. Mas é interessante que você investigue na sua vida ordinária, porque na vida ordinária é um estado mental muito mais fácil de você estar em acesso, né? A gente está nele o tempo todo. Qual é o melhor estado para a gente investigar? É o estado da vigília? É o de sono profundo ou é o onírico? O melhor, aonde funciona melhor o nosso discernimento, é no estado de vigília. Então, o Vedanta tem isso ainda de absolutamente incrível, excepcional, né? Ele explora o teu estado de vigília, né? Ele bota você para trabalhar fundamentalmente no teu estado de vigília. Olha que meio espetacular esse de autoconhecimento, simplesmente espetacular. Está querendo dizer que quando a pessoa está determinada, ele é alcançável por qualquer um, né? Qualquer um que está determinado entra nisso e vai se aprimorando se for necessário. E ele dispõe do meio para ele garimpar ele mesmo em todas as experiências ordinárias dele. Não é preciso treino nenhum, não é preciso ter a bem-aventurança de entrar no estado desses.
Então, iluminação não é obter um estado incrível. Se há um estado incrível, esse já é você, que não é um estado, Turiya, né? Você que é incrível. Sabe, eu vi o Tadato Bananda falar uma coisa sensacional. O Tadato Bananda disse assim: o Vedanta vai mostrar para você que essa consciência comum que você está lidando no dia a dia é a única consciência que existe. É a consciência do mundo que ilumina o mundo. Só que o problema é que, como você lida com essa sua consciência o tempo todo, você diz que ela é ordinária. Mas se você for ensinado a olhar isso com cuidado, você vai ver que essa sua consciência ordinária não tem nada de ordinária. Ela é absolutamente espetacular. Ela é extraordinária, né? É isso que a pessoa tem que aprender a olhar, tá? O que está te trazendo a ideia de que isso é uma consciência comum e ordinária é meramente o hábito, é porque você lida com ela o tempo todo. E se eu disser que isso aí é absolutamente extraordinário? Né? É extraordinário a gente estar aqui ciente de tudo isso, vendo os movimentos da mente, falando sobre a própria mente, falando sobre o meio. Quando você olha cuidadosamente o que é consciência, você fica simplesmente estupefato, você fica perplexo. É uma questão de uma pessoa ela chamar um pouco a atenção, dizer, você já deu a importância devida a isso? Muitas vezes o autorreconhecimento ele vem bem antes da pessoa aprender a valorizar isso. Depois de um tempo que ela começa a se dar conta, ela fica, caramba, olha o que eu descobri. Claro que não foi ele que descobriu, mas olha o que eu descobri, né? Olha o que caiu aqui no meu colo. Olha que coisa extraordinária isso, eu nunca havia prestado atenção nisso, né? Eu estava negligenciando isso, prestando atenção nesse monte de coisas insencientes que tem que depender da minha luz para existir. O estado incrível é você, e a boa notícia é que não é um estado. Iluminação é simplesmente só isso, tá, gente? A remoção, sem dúvida, de todas as dúvidas que você tem sobre si mesmo. Você é que é incrível, né? Você é que é incrível. A remoção das dúvidas pode passar por muita coisa muito difícil, tá? A remoção das dúvidas pode passar, inclusive, por muita dor psicológica. Por isso que muitas práticas podem ajudar, né? Fazer japa, meditar, fazer karma yoga. Tudo isso pode ajudar você a lidar com essas dúvidas tremendas que às vezes ocorrem nos buscadores. Elas podem ser impedimentos tremendos. No capítulo 7, o James vai abordar os mitos que impedem a iluminação. Os mitos mais difíceis são os mitos espirituais. Por quê? Porque os mitos espirituais eles estão baseados em estados modificados da mente e objetos sutis, pensamentos muito sutis sobre ideias de como é o mundo espiritual, como a coisa deve acontecer. Esses ambientes são muito complicados, esses ambientes mentais sutis, porque eles são intangíveis. Você tem que ir com o intelecto e o conhecimento, guiado pelas escrituras, dentro deles e pegá-los um a um e trazê-los a escrutínio. É o que o Ramana disse lá para o rapaz: olha, o seu obstáculo formidável são os seus êxtases místicos. É com essa coisa intangível que você vai ter que lidar, né? Esses mitos, eles atrapalham demais, eles podem fazer com que uma pessoa fique no caminho espiritual por décadas, sem ela conseguir entender que ela está emaranhada meramente no significado, tal como o materialista, que estabelece significados sobre o mundo, e aí vai atrás do mundo, né? É exatamente a mesma coisa. Só que o ambiente materialista ele é tangível. Se entre eu e o reconhecimento do meu ser, bastaria eu destruir o meu Honda Civic ou a minha Maserati, seria fácil. Eu seria um milionário e destruiria meu carro. Pronto. Despertei para a minha verdadeira natureza, mas a maior parte dos obstáculos são extremamente sutis, né? E os obstáculos de crenças espirituais, eles são adversários fabulosos, sob qualquer aspecto. Eu vou repetir, eles são fabulosos.
Ainda bem que eu não tive muitos esses obstáculos, que eu sempre olhei espiritualidade com muita, mas muita desconfiança. Principalmente porque eu saía de alguns estados e esse mundo ordinário voltava com exatamente os mesmos problemas de antes. Então, eu nunca dei muita confiança para isso, né? Minha vida era muito miserável. Era tão miserável que aqueles estados não representavam nada. Isso, no fundo, foi uma bênção, né? Passei rápido por eles e vi que dali não ia sair nada. Mas eles são formidáveis, são incríveis, são os obstáculos mais difíceis que tem. Por quê? Porque são intangíveis, porque são formas de pensamento delicadíssimas, pensamentos muito sutis, difíceis de você comprovar ou negar. Para lidar com eles, você tem que ter realmente uma escritura, né? Um sistema de revelação muito bem fundamentado, como é o Vedanta. Por isso que o James disse aqui, você é incrível. É exatamente o que o Tathagata Mananda disse. Você já reparou como essa consciência ordinária ela é incrível, né? Bom lembrar que os dois tiveram aula com o mesmo professor, né? Dayananda. Né? Dayananda, com aquele modo simples dele de ensinar, e a fundo nessas nuances aqui, a fundo, muito a fundo. O Vedanta ele vai sutilizando o seu corpo sutil. Então ele começa a lidar cada vez mais com essas sutilezas. Ele começa a ver que tudo é uma questão de ponto de vista. Você já reparou exatamente o que é estar consciente? Olha que coisa extraordinária. É comum. O mundo é comum. A sua vida é comum. Aí vem aquela pergunta: do que você está falando? Você está falando da realidade ou está falando do seu sonho? Né? Você está dizendo é a realidade, mas é meramente um sonho acordado. Não, você está de olho aberto, mas está sonhando sobre si mesmo. Né? Será? Investiga. Tem meios de fazer isso espetaculares aqui. A ferramenta que esse sistema dá para a gente é extraordinário. Olha que coisa linda, você faz tudo isso no estado de vigília. Você precisa de uma baita de uma determinação, né? Mas tudo bem, essa determinação ela vem vindo, né? Reza, pede por mais, reza para Ishvara. Quando a oração é boa, Ishvara sempre atende. Né? Ishvara não gosta de fazer o papel de camelô de Jiva, né? Não dá, né, gente? Ishvara não vai fazer esse papel de camelô de Jiva. Mas quando o Jiva vem com uma colocação legal, né? Eu estou rezando, pedindo mais discernimento, mais confiança, pô, tá perfeito. Essa oração sempre é atendida, entendeu? Sempre, sempre é atendida. Quando o Jiva não pede nada para ele e pede pelo conhecimento, caso da gente que estuda Gnana Yoga, Ishvara sempre atende, mais cedo ou mais tarde ele atende. Essas são as orações que ele atende. Isso é muito bom para o campo dármico. Aqui são os passos. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente veio falando aqui? São aspectos muito delicados e muito importantes. O seu ambiente que cria dúvidas, que é o corpo sutil, ele trabalha de modo sutil, por isso que o nome dele é sutil. Ele trabalha de modo sutil, pensamentos associados a sentimentos, sensações, significados, pulsões. Olha onde a gente está trafegando. Esse é o voo que você está fazendo. Ele é tão sutil que você não enxerga, você precisa de um radar, de um mapa. Esse mapa é o Vedanta. Esse é o instrumento de navegação. É como se a gente estivesse sempre em voo noturno, né? E o Vedanta é esse mapa de navegação noturna extraordinário. Tá? Eu vou continuar, tá? Eu vou falar mais uns 5 minutos, aí a gente dá aqueles 10 minutos. Primeiro, você nega os objetos. Atenção, isso é um recurso didático, tá? Didático. Porque ao negar o objeto, eu continuo mantendo uma relação sujeito-objeto, não é? Se eu aceito o objeto, eu mantenho uma relação sujeito-objeto. Se eu nego o objeto, eu estou mantendo a relação também. Bom, qual é a diferença de um para o outro? Num, você está aceitando, ou seja, você está dando margem para a identificação. No outro, você está negando. O objeto está lá, você está vendo ele como objeto, ainda não está claro para você que aquilo ali é você, porque essa é a visão final. Porém,
você agora está começando a romper as identificações errôneas. Isso aqui é um passo, isso aqui é didático, isso aqui faz parte do método. O método não é a visão final. Vedanta se autodefine. Vedanta é meio de conhecimento. Meio. Ele não é o conhecimento final. O conhecimento final é que você é a única verdade que existe. Esse é o conhecimento final. Tá? Objetos, todos se resolvem em você. O sol se resolve em você. Os vermes se resolvem em você. As personalidades se resolvem em você. As bombas atiradas por um avião se resolvem em você. O ódio se resolve em você. A alegria se resolve em você. A apreensão se resolve em você. A ira, o amor, a confiança, a amizade, você é a única realidade que tem. Mas, por enquanto, enquanto ainda está havendo confusão, o Vedanta vai lá e rompe a identificação com o objeto, negando os objetos. O Buda usava isso também em NetNet. Você passa por várias experiências em sua vida até perceber que elas não são gratificantes, ou seja, elas não vão te dar satisfação permanente. Isso que quer dizer uma experiência gratificante. Dinheiro, sexo, erudição, carreira, etc. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Imagina qualquer coisa. É isso que ele está querendo dizer. Nada disso vai te dar satisfação permanente. Ou, usando a lógica e a razão, aí sim, aí começa. Você pode negar os objetos, contanto que você aceite a conclusão e viva de acordo. Ou você pode acreditar que não há felicidade no mundo, e dessa maneira deixar que as vássanas inúteis queimem. Vai viver no mundo de um modo infeliz. Né? Não tem felicidade no mundo. Então, que se dane, não vou mais prestar atenção no mundo. Mas a questão não é essa. Nada disso aqui é uma questão na qual a gente deva se deter. Como estudantes de Gnana Yoga, a questão é que a gente perceba isso aqui que é o fundamental, gente. Olha só. A questão é que nós percebamos que nosso desejo pelas coisas e o medo delas não são reais. O medo e o desejo não são reais. Não tem existência própria. Sem a sua luz, não tem medo e nem tem desejo. Tá? Não são reais. De quem é a existência do medo e do desejo? Sua. Você que confere existência e desejo a isso, sabe como? Focando a atenção nisso e alimentando isso reiteradamente, através das suas vássanas, ou dessa vida ou de outras. Todo dia, o tempo todo, sem parar. Pá, 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 pá. Que nem uma metralhadora com um cinturão de munição infindável. Esse que é o terror do Jiva, que isso é ininterrupto, ele não tem sossego disso. Ele só descansa disso no sono profundo. Né? Na parte onírica, ele está alimentando isso também, agora com o simbolismo do mundo onírico. Essa que é a questão. Entender que os medos e desejos das coisas não são reais em si. E você, então, a questão é você parar de acreditar que seus medos e desejos sejam reais. Quando eu entendo, primeiro no entendimento de que eles não são reais, eu vou parando de me identificar com eles. O primeiro passo é compreender a lógica disso aqui, né? O outro é introjetá-la e depois ver como é que isso funciona. Sabe como é que se aplica isso? Quando você consegue desenvolver uma certa habilidade mental, estiver muito focado no medo, primeiro troca o teu foco para outro medo. Você vai ver que a mente funciona direitinho, ela vai lá e foca e vai te dar a mesma sensação de medo. Você, caramba, o medo é o mesmo, eu só estou mudando de objeto. Quando isso se move, aí você agora tem a possibilidade de negá-lo, dizer assim, caramba, isso aqui não tem consistência, quem está dando realidade a isso sou eu. Como é que se faz isso? Com insistência, desejo, a mesma coisa. Vê se a satisfação do desejo, o resultado que ela dá não é o mesmo. Seja lá que desejo você satisfaz, abstraindo aí dos efeitos no corpo. Busca lá dentro de você. Que tipo de calmaria é essa? Vê se ela não é a mesma. Vê se ela não é a mesma. Comece a brincar com o foco de atenção, nega as coisas.
Não, não estou com medo disso aqui, não. Eu estou com medo daquilo ali. Fica vendo filme de terror, ó. Eu vou ver esse filme de terror aqui, agora eu vou ver um outro que me dá medo. Daqui a pouco você não está nem se lembrando daquele outro que você estava vendo. Você pode usar vários artifícios cotidianos para provar isso aqui tudo. Quando isso ocorre, você está a um passo de parar de se identificar com isso. Por quê? Porque a identificação é fixidez. Quando eu estou identificado, eu estou congelado, né, numa relação com o objeto. É isso que é identificação, ocorre o congelamento. Esse objeto pode ser qualquer coisa, um sentimento, um desejo, o corpo, qualquer movimento mental, a mente em si. Ah, gosto muito do modo como a minha mente pensa, um conjunto. Essa fixidez aqui, essa coisa rígida, é que dá a impressão de identidade. Quando você começa a mexer com ela, o Vedanta ele está fazendo isso com você, ó. Você está agarrado, ele começa a folgar as coisas, ó. Ele pega seus dedos, começa a mexer, né? Ele vai bagunçando isso, ele vai tornando isso aqui uma coisa mole, sem aderência. É isso que ele vai fazendo. Até que você diz, caramba, é mesmo. Isso aqui é um mero jogo de atenção alimentado pelo meu condicionamento, alimentado pelas vássanas. É isso que torna possível a realização do ser, porque agora você não está mais identificado com isso. Não se preocupe, quando a desidentificação tiver se tornado suficiente, você vai brilhar por você mesmo. É como ocorre com qualquer coisa na vida. Você mexe, mexe, mexe lá, uma hora a coisa vem. Eu estou no problema de matemática lá, não tenho mais ideia nenhuma, né? Já esgotei todas as minhas equações, numa hora aparece a solução. Estou no problema pessoal, envolvido com um monte de gente, tendo que resolver um monte de coisa, cansei de pensar, uma hora a coisa vem. Entendeu? A vida vai dando as soluções dela. Ishvara tem solução para tudo, tudo, porque tudo é ele que montou desse jeito. Né? Isso aqui é um sistema completamente autônomo e inteligente por si mesmo. Então não se preocupa com isso, cuida só de fazer a sua parte, que é dar um modo do conhecimento do Vedanta atuar para ele ir bagunçando essas coisas rígidas que estão agarradas. Né? Primeiro ele vai brincar com isso, ele vai fazer com que você afirme outra coisa, né? Contraponha. No começo é tudo muito rígido, depois vai amaciando. Né? É como se o Vedanta fosse um martelo daquele de moer carne que mamãe usava, vai batendo no bife, entendeu? Todos aqueles nervos, aquele monte de aponeurose, aquelas carnes duras vão ficando macias, né? Você vai amaciando. Quanto mais você vai batendo, mais amacia, mais seu corpo sutil, ele fica realmente sutil. Aí, pela primeira vez, você tem um corpo sutil capaz de executar um raciocínio independente da fenomenologia. Olha que coisa maravilhosa isso, gente. É a primeira vez que isso ocorre quando você é guiado por uma escritura, né, e raciocinando em cima dela, devidamente orientado por um professor, você começa a notar que você está pensando de modo independente, não está mais agarrado com as suas impressões sensoriais, que tudo é impressão sensorial, tudo. Todas as nossas escravidões, elas são determinadas pelas impressões sensoriais que coletamos ao longo da nossa existência terrena. Isso, esse afrouxamento na identificação, essa perda de identificação é que torna possível a realização do ser. O ser, a consciência, é a base. Você não pode se livrar de você mesmo. Logo, você não é um problema para você mesmo. O que é um problema para você? É aquilo com o qual você está identificado. É isso que é um problema. Que você não está identificado com o ser, você é o ser. Tá? Agora, aquilo com o qual você está identificado pode e vira com muita frequência um grande problema. Você não pode se livrar dele, do ser, ou seja, de você. É o que sobra quando os objetos são negados. Olha só, essa palavra aqui é o que sobra. Tá? O que ele está querendo dizer? Essa é uma tática de retirada só. Só está retirando as sobreposições os upadis, os upadis, falando de um jeito mais correto. Você só está retirando adjunto. Estou retirando, estou retirando, estou retirando. Estou retirando como? Estou retirando na minha experiência ordinária. Guiado por quem? Pelas escrituras, revelação de Ishvara.
Através do quê? Do raciocínio e da contemplação e meditação, né? Como? Devidamente orientado na minha experiência ordinária. É o que sobra. Você só está retirando. E você vai sobrando, sobrando, até que você fique um óbvio para você mesmo. Na última etapa, você percebe que, na medida em que os objetos têm alguma realidade, eles tomam essa realidade emprestada do ser. Ou seja, sem você, não tem objeto nenhum. É só brincar de mudar de atenção. Você não precisa chegar a um ponto desse. Por que não brinca de mudar de atenção? A gente não brinca o tempo todo. Você, quando está navegando na internet, não é assim? Né? Eu pulo de uma página para outra. Cada hora a minha atenção pula ali. Cadê o outro assunto? Sumiu. Puxa teu histórico de navegação, são dezenas de páginas que a gente visita em alguns minutos. Você não se lembra de mais nada. A única coisa que você está se lembrando agora é o que você viu. É a sua luz iluminando todas essas páginas, né? É você que está dando existência a essas páginas todas. Você que está validando elas. É você que está transformando essas páginas numa experiência para você. Então você passa a levar em conta de novo os objetos, mas com o entendimento de que eles são mítia, que eles são aparentemente reais. Agora sim, agora você pode voltar aos objetos. Agora que você se desprendeu deles, você vai entender que eles não têm realidade própria, que a única realidade deles é você. Quando você compreende profundamente que a única realidade dos objetos é você, o que você está fazendo? É como aparece nas escrituras. Mítya se resolve em Satya. A existência de Mítya é conferida por Satya. Mítya é uma aparição em Satya. Olha como tem modos de falar a mesma coisa. Aí sim, aí agora você se relaciona com os objetos. Por isso que, em geral, a relação com os objetos melhora. E você começa a ver tudo como a mesma existência que você é. Esses objetos inanimados é a sua própria existência que foi conferida a esse monte de objetos inanimados. Até a sua paciência com os objetos melhora. Você não está brigando com mais nada. Olha só, olha o que ele acabou de falar. Ele fala aqui exatamente o que a gente acabou de falar. Ó. Então, quando você entende que todos esses objetos têm sua existência emprestada de você, você passa a levar de novo em conta esses objetos, mas com o entendimento de que eles são mítia, aparentemente reais. Por quê? Cuja existência é tomada de você. Tomada não, emprestada. Você dá porque quer existência a esses objetos. Ou então você leva em conta o seguinte, ou que esses objetos são ser, e são mesmo. E são mesmo. Todos eles se resolvem em você. Você que torna esses objetos uma experiência para você, né? Você confere a eles a sua luz, a sua existência. Toda vez que você olhar o objeto, você vai reparar que você impregnou ele com duas coisas: conhecimento, sat, né? E chit. Não, sat, não, eu errei. Você impregnou ele com duas coisas: conhecimento chit, eu estou conhecendo o objeto, e você impregnou ele com sat, a sua existência. Essa é a base do Namarupa. Namarupa é você usando os seus atributos, por assim dizer, sat-chit, conhecimento e existência, delineando formas, conceitos, aparências. Você que o tempo todo está conferindo validade ao mundo. Por isso que ele diz aqui, ó, ou que, em última instância, esses próprios objetos são o ser, são você. Aí ele diz, tanto faz, cara, é com você. Você que vê o melhor modo de abordar isso. Como é que eu vou saber? Experimenta. Bota em prática, bota a mente para meditar nisso, foca ela, né? Cada vez o foco vai ficando melhor, tá? Demora, mas vai ficando melhor. Cada vez você vai conferindo mais isso, vai observando isso em tudo. Começa a observar nas coisas boas também, né? Se você olhar isso nas coisas boas, vai ficar até mais fácil olhar nas coisas ruins, porque com as coisas boas a gente não tem conflito, com as coisas ruins a gente tem, né? Isso tudo é treino. A gente não foi treinado para ser condicionado? Então, vamos treinar para nos descondicionarmos, correto?
Bom, qualquer comentário que vocês forem fazer, é só interromper, tá? Eu vou continuar aqui. Olha que coisa interessante aqui, ó. De novo, o James está sempre reafirmando o conhecimento frente à experiência lá. Em termos de autoconhecimento, não há nada para ser experienciado, há apenas algo a ser compreendido, entendido. O que ele está querendo dizer? É que a nossa compreensão da nossa experiência ordinária ela é enganosa. E ela é mesmo. Olha, eu vou ler uma coisa para vocês aqui do Tadat Mananda, eu gosto muito dele. Ele faz um comentário exatamente sobre isso. Ele vai mostrar aqui, nesse texto que eu vou ler, o quanto a gente pode se enganar com coisas mais óbvias. Ele está querendo dizer que o nosso engano é muito fundamental, é muito enraizado. Olha que bacana que ele escreve. O ponto é, e eu aludi a isso anteriormente, vamos ver em maiores detalhes agora. O ponto é que essas conclusões errôneas são baseadas na interpretação errônea da nossa experiência ordinária. Como a gente interpreta de modo errôneo a nossa experiência comum, a gente chega a conclusões errôneas. É bem lógico, né? É meio irônico que algo tão comum seja passível de más interpretações, mas é isso que acontece. Quantas vezes vocês me viram dar o exemplo do pôr do sol? É bem comum, o sol se põe, mas se você concluir que o sol se põe, você se enganou na interpretação da sua experiência. O crucial aqui é o seguinte: aquilo que é um evento comum é muito certamente sujeito a erros de interpretação. Eu vou ler de novo. O crucial aqui é aquilo que é um evento comum, ordinário, corriqueiro, repetitivo, é muito certamente sujeito a erros de interpretação. Não é que o sol se ponha, é o horizonte que se move, a Terra gira. Da mesma forma, a sua experiência agora, neste exato momento, é igualmente sujeita a enganos ao ser interpretada. O ponto é esse. E de um jeito muito estranho, pode-se dizer que tudo no Vedanta se trata de uma investigação dessa experiência ordinária que estamos tendo justo agora, de modo a descobrirmos como nossa interpretação dessa experiência ordinária, justo agora, descobrirmos como ela é enganosa. Nós a compreendemos erroneamente devido à identificação com o corpo e a mente, em tudo que já vimos aqui. Aí tem a ver com a aula que ele estava dando. Então, como podemos interpretar adequadamente essa experiência que estamos tendo agora? Por meio das escrituras e do raciocínio, nós interpretamos adequadamente essa experiência do dia a dia. A experiência precisa ser interpretada, certo? E tem que ser interpretada do modo apropriado. O sol não se põe, o sol nunca se pôs, é o horizonte que se move, tá? Então, por que eu citei isso aqui? Porque é isso o que é o conhecimento, né, diante da experiência. A experiência ordinária tem tudo para ser interpretada de modo errôneo, porque estamos identificados com o corpo e com a mente. Esse é o ponto, né? E como a gente está comentando aqui há um tempão, como é que a gente vai interpretar essa experiência adequadamente? Por meio das escrituras e por meio do raciocínio. Experiência, raciocínio adequado, orientação das escrituras. Não há nada, então, para ser experienciado, e sim apenas algo a ser entendido para que você não teça conclusões enganosas sobre a sua experiência. Continua o e-mail. Simplesmente não consigo captar a sensação de eu sou. O rapaz experiencial, tá? Captar a sensação, tá? Você poderia contar quais passagens em seu livro falam sobre as práticas mais importantes? O James não vai responder exatamente a pergunta dele, tá?
mas ele vai dar uma indireta, vai passar por isso, mas depois ele vai concluir e dizendo que não é exatamente a prática, não é exatamente uma experiência. Ó, as práticas que você pode fazer são cuidadosamente descritas em meu livro, as que a gente está careca de saber aqui, né? Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, meditação, yoga das três gunas, que é o gerenciamento dos três gunas, elas purificam a sua mente. Para quê? Para que você obtenha alguma coisa a partir disso? Não. Para que você possa entender a declaração. Eu sou inteiro e completo, a consciência não dual, comum, né? Ordinária, mas ao mesmo tempo completamente extraordinária, fantástica, incrível, sem ação, sempre presente e livre de preocupações. Veja bem, né? Essas práticas, elas apenas tornam a sua mente viável em termos de compreensão, né? O professor Arlindo ele usa esse exemplo. É como se a escritura e o raciocínio pegasse a sua mente, um espelho refletor, e começassem a mexer ela de modo que ela conseguisse produzir um reflexo impecável em relação a uma fonte que está iluminando. Quando essa iluminação ela reflete muito bem numa mente ajustada, a compreensão ocorre, tá? Então, por isso que ele está querendo dizer, não há nada para ser experienciado ou sentido. Não é questão de você ficar indo atrás do sentimento de eu sou, a sensação de presença. Nada disso. Nada disso. Né? Tudo isso vai ficar patente, contínuo, quando a compreensão se enraizar em você. Aí você não tem mais que se preocupar com a sensação de presença, o meu senso de eu sou, sem identificação. Não, quando a compreensão do que você é ficar firme, tudo isso decorre naturalmente. Vai deixar de ser uma experiência. Você não está buscando experiências, né? Aí ele escreve aqui, ó, não há nada para ser experienciado ou sentido. Leia o segundo capítulo do meu livro novamente. Você não entendeu. Você está confundindo o autoconhecimento com uma experiência extraordinária. Há apenas algo a ser entendido. Apenas. Tudo é em torno disso. Lembra da definição de Vedanta, meio de conhecimento. Vedanta é meio de conhecimento, Vedanta é meio de conhecimento. Conhecimento de quê? De si mesmo. O Atma Bodha começa assim, né? O Shankaracharya ele disse: eu escrevo aqui o Atma Bodha para prover o autoconhecimento para aqueles, né, que se purificaram através de práticas, aqueles puros de coração, pacíficos, aqueles que não têm conflitos com desejos. Aí ele está colocando o que depois ficou entendido como as qualificações do buscador, né? Mas é assim, para o quê? Para você compreender o que você é. Você compreender o que você é. Compreender profundamente. Do mesmo jeito que você, de um modo praticamente inconsciente, se toma como corpo e mente, quando o autoconhecimento surgir, você vai se tomar com uma consciência toda pervasiva. E vai viver assim, desse jeito. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso aqui que a gente falou? Eu vou continuar, tá? Aqui é meio rolo compressor. Se vocês não falam nada, eu vou seguindo. É que nem aqueles bulldozers de aterrissar, de nivelar terreno de trincheira. Eu vou passando por cima. Alguém quer falar algo? Então vamos continuar. Isso pode ser muito bem explorado, viu? Ele botou, leia o segundo capítulo do meu livro novamente. Experiência e conhecimento, experiência e conhecimento. Né? O problema do ser humano é um problema de ignorância. Engraçado que o Buda falava a mesma coisa, né? O problema é ignorância. É a ignorância que causa sofrimento. Ignorância o quê? Eu demorei décadas para entender isso. Ignorância quanto a você mesmo. Por quê? Porque enquanto eu ignoro a mim mesmo, eu faço conclusões absurdas sobre mim. Como é que eu não vou sofrer? Se eu concluo que eu sou um corpo e uma mente, olha a quantidade de chances.
onde eu vou ter o sofrimento certo. Esse corpo estraga, perece, fica doente, né? Bagunça toda, acaba morrendo, sofre acidente. A mente vive flutuando numa série de conceitualizações extremamente enganosas. Como não ocorrer, né, o sofrimento? Agora, na hora que eu sei quem eu sou, né, o sofrimento já não me atinge mais, mas a dor continua chegando na mente e no corpo. Tá? Ninguém está dizendo que a iluminação vai tirar você dos perrengues do mundo. Né? Lembra daquele monge budista, né? Quando ele dizia assim: antes do reconhecimento, eu, né, cortava lenha e com elas eu cozinhava o meu arroz todo dia. Depois do autoconhecimento, eu corto lenha e continuo cozinhando o arroz no meu dia a dia. Né? O autoconhecimento ele não te tira da dinâmica do campo dármico, mas ele faz com que você se relacione com isso de um modo completamente diferente. É um modo absolutamente diferente do que era relacionado anteriormente. O Alex, Oiê, fala, Betânia. me lembrou uma parte do Bhagavad Gita, do Dayananda, que ele fala que o maior problema, né, que a gente tem com essa identidade é que a gente se sente, quando faz esse erro, né, é que a gente sente três limitações principais: a dor, a limitação da morte e a limitação da ignorância. É, E essas três limitações, elas ocorrem desde o nosso nascimento, assim, como se fosse diariamente, assim, né? Não estou falando no nosso nascimento, enquanto a gente está identificado enquanto corpo, né? Enquanto tem esse senso de limitação, né? E que ele fala assim que essas são três limitações ilegíveis e que não existe, que são um erro mesmo, né? E a gente acaba ficando uma vida inteira se identificando e tentando é, é, tirar o medo, vamos dizer ali, ou a dor, esse medo da morte e esse medo da ignorância. E aí, quando você traz isso sobre a ignorância, ignorar a mim mesmo, né? Tá nesse ponto principal, né? Estou ignorando a mim mesmo como a minha natureza. Então, eu encontro essas três limitações, né? É muito, assim, né? Muito interessante. E é incrível olhar para isso, não mais se identificando com isso, né? é, é extraordinário. É extraordinário. É, é comum, mas é tão extraordinário. A gente acaba verificando isso na experiência comum, né? Que a gente não está mais identificado. É muito extraordinário, e ao mesmo tempo é muito comum também. Esse condicionamento humano, o problema dele é que ele é reafirmado minuto após minuto, né? Na frente de todas as pessoas, de todas as relações sociais. E uma coisa muito forte é que ele é realçado pelas pessoas com as quais nós temos laços afetivos mais poderosos, família, pais, né? Então, pessoas amadas. Então, é um condicionamento tremendo, né? E ele é reforçado o tempo todo. É por isso que também é difícil romper o condicionamento, por isso que apresenta sempre esses obstáculos. Esses obstáculos têm que ser verificados de modo minucioso, né? Muito minucioso. Por isso que a pessoa vai estudando, aplicando, raciocinando, confiando, porque ela, com o passar do tempo, ela vê que as escrituras estão apontando para o lado certo mesmo. E, maravilhadamente, ela conclui que é isso aí mesmo, né? Fica claro para ela. Caramba, que coisa impressionante essas escrituras, né? A gente fica meio abobalhado depois de um tempo, fica surpreso com aquilo.
e muito feliz com o fato de ter conseguido entender, né? Vidyaranya disse que uma das coisas mais bonitas do Vedanta é a gente entrar em contato com o Vedanta, continuar em contato com o Vedanta, sabendo exatamente do que as escrituras estão falando. Ele até comenta no Panchadasa, ele diz assim, pô, o Vedanta é tão mais bonito quando a gente sabe sobre o que ele está falando, né? Aí vem aquele encantamento mesmo, dizer, puxa, que bacana isso. Como são precisas essas escrituras, né? Que professores extraordinários mesmo, né? É, Shankaracharya, por exemplo, é um gênio espiritual mesmo. Geniais. É isso mesmo, Dayananda. A gente tem muita sorte de estar conseguindo, né, absorver isso, né, aplicar, muita sorte, né? A gente, uma linguagem kármica, vamos dizer que a gente tem mérito, né? Mas eu gosto de usar sorte para que eu me esforce, não fique achando que eu tenha muito mérito, né? É bom a gente se manter aplicadinho, né? Muito bom. Muito bom, Betânia. É isso aí mesmo, né? E É, concordo plenamente. Estou achando lindo. né? Acho Mais que ainda, que louco isso, né? é, Porque a gente, eu já achava maravilhoso, sim, mas numa sensação de caramba, preciso ainda compreender, preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais à minha espiritualidade, ao meu entendimento, né? E agora tô me sentindo mais leve, hum, achando é, agora tudo mais simples ainda, é. A, mas é im- incrível mesmo. a impressão que a gente tem, mas aí a gente não usa isso como parâmetro, porque é uma impressão, é que tudo fica meio diluído, né? Pô, então, É, a coisa fica é ali, isso. parece que fica permeada, assim, não dá para explicar. Mas a gente não usa isso porque isso é uma impressão, né? Que pode variar de pessoa para pessoa. Mas essa impressão de leveza, de diluição, ela é muito comum, né? Pois é, Né? Vai sendo verificado mesmo, né? estranho, né? Eu diria assim que é lindamente estranho ou estranhamente belo, Pois é. né? Boa noite, professor. Ô, tudo bom, Felipe? E aí, cara, como é que você vai? Tudo ótimo. E boa noite a todos. Então, professor, essa questão que foi falado de é, usar tipo ferramentas para que a gente possa descobrir quem verdadeiramente a gente é, né? Então, a gente também foi condicionado a sempre fazer as coisas querendo receber algo em troca, né? Uhum. E isso acaba também, a gente não, algumas pessoas levou isso para o lado da espiritualidade também, né? Então você usa ferramentas da espiritualidade querendo receber sempre algo em troca, né? Ou querendo ser alguma coisa, né? Nunca é tipo assim, são poucas pessoas que têm aquele entendimento de usar ferramentas para descobrir verdadeiramente quem ela é, entendeu? Então, tipo, eu vou fazer meditações para me iluminar, né? Eu vou fazer uma prática espiritual para que agora eu adquira, para que eu seja uma pessoa melhor, ou para que agora eu seja Uhum. um mestre melhor, ou um guru, e ser agora o bam bam bam, Uhum. né? Nunca nunca não, que eu falo assim, né? Generalizando, lógico, mas é sempre para receber ou ter alguma coisa em troca, nunca para descobrir quem você verdadeiramente é, né? Isso é bem Até, comum. até porque a mente também, quando você. Agora eu vou fazer uma prática espiritual para descobrir verdadeiramente quem eu sou. Aí a mente fala, ué, mas você já é, né? Você não é o, por exemplo, dando um exemplo, né? Você não é o Felipe, você não é o Alex, aí vem aquele conflito, né? Aquele Isso. contraintuitivo. Isso ocorre Aí, mesmo. aí a mente fica, ué, mas está usando uma prática e usando uma ferramenta, mas espera aí, eu já sou alguma coisa, mas eu já sou o personagem, né? O ego vai querer ali se manifestar dizendo que você já é aquela pessoa pronta, né? Então eu vejo É, também nesse é, sentido.
de que, Isso aí é o ego iluminado, né? Uma sobreposição de Nietzsche em Sátia também. O melhor antídoto para lidar com isso, o Felipe, que eu conheço, é o Karma Yoga e o Bhakti Yoga, sim, né? Eles lá, retiram, porque o que acontece? O Karma Yoga, né, claro, devidamente compreendido, né? Karma Yoga e Bhakti Yoga bem compreendidos, eles removem o motor, na verdade, o combustível da expectativa do ego. Porque o ego se mexe muito por expectativa, né? Porque ele espera receber coisas, como você falou, né? Então, o Karma Yoga, bem entendido, ele remove essa gasolina do ego, que é a expectativa de ficar comprazendo a si mesmo. E o Bhakti Yoga também, porque o Bhakti Yoga reconhece uma ordem no mundo manifesto, né? Ou seja, o Bhakti Yoga, ele acaba deixando claro para o ego de que o ego não é o centro do mundo, né? Então, é por isso que essas práticas, digamos assim, elas purificam, entre aspas, elas limpam a mente desses resíduos, né, centralizadores do ego, de autossatisfação. É o que a gente chama de uma mente purificada, uma mente que não está mais condicionada pelo agir egóico. É claro que ela usa o ego, naturalmente, não tem problema nenhum com a personalidade, contanto que a personalidade seja vista como que é. A personalidade, né, é um objeto inerte provisório, como todo objeto. O uso da meditação, ele também é muito bom, mas não para esperar obter estado nenhum. A meditação é muito bacana, tanto quando a pessoa faz japa, né, que também é uma prática devocional, quando ela medita numa forma, é para o estudante verificar como é que está o funcionamento do corpo sutil, se ele consegue manter foco, né, se ele consegue focar e manter o foco. Então, como se você tivesse assim, digamos assim, amolando uma faca, né, sem se preocupar com o que ela vai cortar ou não. Entendeu? sim, sim. Né? Essas É, ferramentas são boas, mas você tem que olhá-las como ferramentas, né? sim, eu tenho até que utilizar, né? Porque eu tenho o tag, né? E aí eu vou começar a utilizar para dar uma diminuída nisso. Mas assim, essa coisa de querer receber, até mesmo usar uma ferramenta ou uma prática espiritual para obter algo em troca, ela é muito comum, né? É, É, ela ficou muito assim, a questão, você precisa fazer algo que você parece que tem uma linha de chegar, tem um pote de ouro, né, no fim do arco-íris. Colocaram uma ideia de é, que você precisa alcançar alguma coisa. E não que isso. você precisa remover ou apenas diminuir, mas É, você precisa obter ou chegar a algum lugar, né? o Então, truque é esse. quando eu conheci o Vedanta, eu também, eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade, porque eu também fui condicionado não, eu preciso chegar em algum lugar, né? Uhum. Tem que ter uma linha de chegada para que eu ultrapasse e falar, ó, agora eu sou, agora tá aqui o teu troféu, né? Então, eu preciso também ter mais entendimento disso daí, de que é apenas diminuir e remover, né, para descobrir quem eu sou. E eu, assim, no meu caso, né, tem tantas camadas que eu ainda preciso retirar, né, tantas experiências, e você vê que eu sou novo, né, não tenho tanta experiência assim, mas eu preciso ainda retirar algumas camadas para que eu fique mais lúcido, vamos dizer assim, mais consciente do que eu sou de fato, né? Preciso fazer isso. Você vai ficar consciente dessas camadas, né? É isso aí que é o uso dessas ferramentas. Você fica consciente delas. E aí você remove elas com os artifícios que o Vedanta tem. Se você tiver camadas de autogratificação muito fortes espirituais, aí realmente o Karma Yoga e o Bhakti Yoga são muito bons. A pessoa não deve fazer Bhakti Yoga querendo receber alguma coisa de Ishvara, não é assim, né? Ela deve submeter, assim, submeter, o ocidental engole mal essas palavras, né? Mas ela deve se Sim, disponibilizar para o campo.
né? Quando você busca o autoconhecimento, você está se disponibilizando para o campo também, né? Está se disponibilizando como um ego desimpedido de vássanas vinculativos. Então, isso é muito bom para o campo, ter esse grupo, né, de jivas desse jeito também. Não que não seja bom para o campo ter os jivas que não sabem nada de si, o campo dármico não tá nem aí para isso, Tá nem né? Mas ligando. é muito favorável quando uma pessoa ela é atraída pelo autoconhecimento, ela aprender a fazer os pedidos e as preces adequadas, né? Porque aí ela vai ser conduzida de modo a perder as expectativas de autogratificação. Tem modos assim místicos de falar sobre isso, é colocar-se a serviço do Senhor, entende essas coisas? Colocar-se a serviço do Senhor é simplesmente você eliminar as suas expectativas de gratificação egóicas, para que você se sinta locupletado com algum bem espiritual, né? É que parece que tem que ter, a gente carrega, gente não, eu sempre uso essa, quer generalizar as coisas, mas é aquela coisa de sempre tem alguma coisa, deve ter alguma coisa, mas e se não tiver, né? E se apenas Isso, for? Apenas isso. não tem É, nada, tem o quê? Tem o objeto que quando eu cheguei já estava aqui, é, e quando eu cheguei já estava aqui, então o que que tem? Se já estava, né? Eu preciso ainda interiorizar isso, né? Falando um pouco sobre mim, de que às vezes já tá, não precisa chegar. Não leva isso pro lado espiritual de que tem um pote de ouro, no fim é um troféu, não tem nada. é, é por causa disso que o Vedanta ele trabalha tanto em Mitya, porque é em Mitya que a gente encontra essas confusões, né? É fundamental, né? Você usar as ferramentas que dá para usar em Mitya. É por aí mesmo, Felipe. Isso aí vai vindo com o tempo. Quanto mais sutil vai ficando o seu corpo sutil, mais ele vai, digamos assim, né, guiado pelas escrituras, né, e pelo raciocínio, mais ele vai interceptando, digamos assim, essas flutuações, né, egóicas que ainda fazem com que o indivíduo tenha como fundamental na vida dele uma autogratificação. E vai trocando tudo isso pela vontade do autoconhecimento, que no fundo é obter nada, né? É apenas saber que já se é, como você falou, né? Tudo já é, inclusive eu. Então, por que que eu não tô plenamente consciente de que eu já sou? Aí o indivíduo começa, né? O próprio campo dármico vai mostrando, através das vacinas vinculativas, aonde é que você está agarrado. Que os E, atrativos são grandes, né? Os são atrativos. grandes. Em relação às vacinas vinculativas, o Karma Yoga ele tem um potencial extraordinário de anulação delas. É uma grande prática, né? Você sempre raciocinar em termos do campo, ou numa linguagem mais assim escritural, oferecer o fruto das suas ações para Ishvara, né? Eu faço as ações que me cabem, mas eu sei que o fruto, Sim. né, ele não cabe a mim, porque por uma questão de entendimento. Eu não tenho como estabelecer o retorno do campo para mim, né? Isso está fora do meu âmbito, né? Tá, escapa da minha capacidade de atuação. É, ao mesmo tempo, um reconhecimento, né, da autonomia do campo em relação a você, né? Tudo isso vai sedimentando, muitas vezes, de modo lento, Felipe, né? O importante é a persistência. É Aos aquele, poucos, é aquele caminhar pela areia bem fina, né? Quanto mais você tá pesado, mais afunda, né? Quanto mais isso. leve você tá, você vai retirando as coisas, você vai ficando mais leve, o É, corpo sutil, como o senhor falou, né? Vai tendo mais entendimento. É o caminhar pela areia fina, né? isso. É como se a gente estivesse perdendo peso Isso. psíquico, entendeu? É uma perda de peso psíquico.
Se a gente fosse falar nesses termos, seria assim, uma perda de peso psíquico, arrasto, né? Por quê? Porque o objetivo não é ter mais nada, né? É isso aí mesmo. É, É isso aí mesmo, Felipe. mas estamos na luta. Vamos lá. É, é, no começo passa um tempo fazendo esforço mesmo. Depois vai normalizando à medida que vai introjetando, né? À medida que você for introjetando isso tudo, for se habituando, isso vai se tornando o seu modo de atuação por excelência, entendeu? É, Substituindo o modo anterior, que era o modo de lidar com expectativas. Procura meditar sobre isso, o papel extraordinário que as expectativas têm no ego e como o Karma Yoga e o Bhakti Yoga eles vão derrubando isso através de uma visão realista, né? Através de pensamentos adequados, né? Pontos de visão adequados em relação ao campo dármico. Não dá para dizer que nós somos o centro do campo, né? Isso é um erro de conclusão, né? Baseado na nossa identificação com o corpo e com a mente. É um dos erros que eu li, né? Aos quais se refere aquele texto do Tadatmananda que eu falei um pouquinho antes, né? A gente fez uma conclusão errada. Eu sou o centro do mundo. Não, está errado. É uma conclusão errada. Por quê? Porque tem uma identificação errônea. Então, tudo isso vai sendo trabalhado. Você vai lendo os textos, eles vão trabalhando. Você vai aplicando Karma Yoga, Bhakti Yoga. Quando você for meditar, você não se ocupa com a expectativa de que a meditação vai te colocar num bom estado. Não, nada disso. Apenas vai se acostumando a fazer uma boa meditação, entendeu? Toda vez que a mente escapa, você traz ela de novo. Toda vez que você é na respiração, toda vez que a sua concentração na respiração some, você traz ela de volta. Esse é o bom meditador, né? Ele não está mais procurando experiência. É como se ele estivesse apenas afinando o instrumento, só isso, né? Sem esperar nada daquilo. Vai lá, senta na respiração, pá, fica desse jeito, né? muito bom. Eu estou focando, minha mente ela escorregou de novo, eu volto. Eu estou usando um foco de olho aberto, estou olhando a chama de uma vela. Escapou, eu trago. Só isso. No começo tem um pouco de obstáculo nisso, porque a pessoa quer que o retorno dela ao foco seja perfeito. Mas até isso é um obstáculo que ela vai ver na meditação. Quer encontrar a perfeição até na meditação, né? Pois é, cara, isso aí tem que ter cuidado, porque Eu senão. tenho ansiedade, é complicado. Pra quem é É, ansioso, eu fico querendo arranjar a perfeição até no foco. Falar, ué, por que que eu não tô focando é, direito? Tá errado. o foco ele vem, né? Mas se você ficar se preocupando com a perfeição dele, você acaba não executando a prática direito, entende? A prática precisa da sua atenção livre, né? Se a sua atenção ela estiver baseada no modo de medir a qualidade do foco e esperando o resultado, dificilmente você vai fazer uma boa prática. O melhor é se concentrar na prática em si. Do mesmo jeito que no Karma Yoga, você se concentra na ação em si e deixa o resultado para o campo dármico, né? E no Bhakti Yoga, você se concentra num pedido que seja útil para Ishvara, para o campo, e não num pedido que vise aquilo que você acha que é um benefício para você, né? Repara que em todas essas visões, a, a gente querer o melhor para nós é seriamente questionado. Você está vendo isso? A gente Sim, questiona, né? No fundo, isso não é o melhor para mim, né? O melhor para mim, quando faço a meditação, é executar da melhor forma possível, né? Do jeito que está dando para fazer naquela hora. Correto? sim. A gente vai calibrando. É aquela coisa, né? O ambiente mental ele é muito sutil, ele é muito delicado. A atenção escapa rápido, o foco de atenção e a manutenção também escapolem, né? Mas a gente vai aprendendo a calibrar isso aos pouquinhos.
Mas se trabalhar a expectativa do ego, aí você já consegue uma grande coisa, viu? Por isso que mesmo um Bhakti Yoga, um Karma Yoga, ele precisa de compreensão, né? Ele precisa de entendimento. A pessoa tem que saber por que é que ela está fazendo aquilo, né? Ao que aquilo se destina. Ela precisa compreender por que é que ela está agindo daquele jeito. Por que que agora ela não está esperando mais nada das ações dela? E isso não compromete a qualidade das ações. É algo perplexa, a pessoa vai reparar que não esperar nada das ações, do resultado das ações, acaba tornando ela uma executor de ações muito superior. Isso é muito engraçado, né? Isso Ah, ocorre em várias tradições espirituais. Só um instantinho, Betânia. Várias tradições espirituais isso ocorre. Tem um livrinho chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, onde a técnica do arco ela é uma técnica descompromissada do resultado, né? O que que o indivíduo está interessado ali é em apenas executar a técnica perfeitamente. Só isso. No fundo, ele não está querendo acertar 30 vezes o alvo, mas acaba que ele acerta bem o alvo, bem mais do que antes, né? Ou então imagina o exemplo de um franco atirador, né? Um cara que passa horas quieto, né? Esperando o alvo dele, né? Parado. O alvo pode aparecer, pode não aparecer, mas ele fica lá firme, em posição, né? Tudo isso, no fundo, demanda assim desapegos, né? Desinteresses quanto ao que você está esperando. Esse desinteresse em relação ao que você está esperando pode ser trabalhado adequadamente através do entendimento, né? Ao ler os livros de Vedanta. É um desapego em relação ao que você quer, né? Esse desapego ele acaba te ajudando em tudo, por incrível que pareça, né? Certo. Né? Bom, Isso, né? Aí é legal, as ferramentas estão aí, é só ir trabalhando. Diga, Betânia. eu tava pensando aqui, né, sobre o Karma Yoga que você estava falando aí como essa ferramenta, né, e que o quanto ela purifica a mente, e ao mesmo tempo, quando você tem o autoconhecimento, você olha para o Karma Yoga novamente de uma outra maneira, né, não mais da mesma antes do autoconhecimento, porque parece que o Karma Yoga, que em certo momento era uma prática de esforço, que te levava a um objetivo de purificar a mente, de desapego, agora é só uma prática mesmo, até falando um pouco disso que o Felipe está trazendo. Nesse momento, depois do autoconhecimento, uma prática sem uma expectativa, né? Que antes era de purificar a mente, agora sem uma expectativa. E aí eu estou começando a olhar o Jiva Betânia como o corpo e a mente como dois amigos, assim, no sentido de olhar um pouco mais distante, né? E apreciar com carinho esse amigo, não uma luta com ele, como sendo eu lutando como com o meu corpo e com a minha mente, né? Mas olhando ali, aceitando como eu aceito um amigo, quando eu olho um pouco mais distante, né? Então, tá tudo bem também no momento em que algo atravessa, um humor atravessa, um, algo
ou até mesmo o autocuidado com o corpo e com a mente. Tô olhando assim. E aí tô olhando novamente para o Karma Yoga agora sem esforço algum, né? Porque antes era estou preocupada em entregar as minhas ações, agora não. Agora simplesmente é como se fosse mais livre a realização do próprio Karma Yoga. Não sei se faz É, sentido isso que eu estou daí, falando assim. daí você vê de onde veio a técnica, né? Porque o que a gente chama de Karma Yoga é só um agir natural, né? Agora, como antes da... Pois é, com o Agora, autoconhecimento, sim, é, porque mas antes... antes não. Não, porque antes do autoconhecimento, a referência da pessoa é com o ego dela. Então, o que ela está fazendo? Ela está moldando um aspecto do ego que procura gratificação. É por isso que dá um trabalho, né? Mas depois, quando o ego deixa de ser a identidade, a ação decorre naturalmente, porque não há expectativa mesmo. É um agir normal, né? Um agir comum, sem estar centrado no ego, né? Por isso que se usa o Karma Yoga. Enquanto o cara se enxerga como fazedor, aí ele corrige, né? Ele faz uma correção provisória nesse fazedor através do Karma Yoga. Já não é um fazedor buscando experiências para si, mas é um fazedor que prima pela qualidade das ações de modo que elas possam ser oferecidas ao campo dármico. É o trabalho em cima da expectativa. Mas depois da realização, não. O agir ele fica espontâneo, ele fica normal, ele não trabalha mais sobre expectativa. É um agir natural, vamos dizer assim, né? É um agir natural. É como parceiro, né? É, Como a Betânia está falando muito bem, é, os dois agora andam lado a lado, né? Antigamente, vamos dizer assim, que antes do ensinamento era, estou fazendo por isso, né? Por isso. causa. Agora não. Agora estou fazendo para diminuir alguma coisa, ou remover algo que eu preciso ver, ou entender quem eu sou. Só, nada mais É, que isso. agora eu estou fazendo porque é uma demanda, né, do campo, né? É algo que chega e você vai e faz. Sim, É normal, comum, né? Não fica mais aquela tensão, porque para obter. porque isso é que torna o sofrimento, né? Sim, O ego ele age para obter. Então, o Karma Yoga ele dá uma correção. Ele diz: não, se acostuma a agir sem querer obter. Depois da autorrealização, quando o cara não tem mais identificação com o corpo e com a mente, esses agires da mente e do corpo eles são naturais, né? Em consonância com o campo. A verdade é que acaba poupando uma série de problemas, né? Quando a pessoa age assim. É um agir natural, ele é muito mais pacífico. Deve ser a isso o que a Betânia se refere como parceiros, amigos, né? Porque não tem mais conflito, não há mais aquele conflito, aquela coisa de querer coisas, ou mesmo eu tenho que agir conforme o Karma Yoga, né? Então, de uma certa forma, tem que estar atento para que a expectativa não entre na equação, então demanda um esforço. Mas quando o autorreconhecimento vem, não. Como a identidade já mudou de lugar, digamos assim, ou foi recuperada, o que eu acho até melhor falar, aí não tem mais fundamento você ficar agindo para você. Como assim, né? O corpo e a mente agora podem agir à vontade sem esse monte de interferência de autogratificação. Autogratificações vinculativas, aquelas que têm que ser feitas, né? Essas aí é que amarram, né? É a minha expectativa tem que ocorrer, né? Aí tem as gratificações normais da vida de um ser humano, né? O ser humano ele vai passando por dor, por prazer, é normal. Mas não é mais aquelas situações impeditivas que o Karma Yoga ele procura reduzir, né?
Ele procura fazer com que isso não fique uma escravidão para você, fazendo com que você compreenda que, no fundo, o resultado das ações ele cabe ao todo e não a você. É esse que o Karma Yoga ele dá uma atenuada. Enquanto o indivíduo se vê como fazedor, o Karma Yoga ele atenua, né? Ele disciplina essa loucura do ego por querer, de modo vinculativo, de modo obrigatório, uma satisfação. Isso fica atenuado. Aí depois não, depois você vê que é só um corpo e uma mente vivendo normalmente. Quando não dá para alcançar um resultado favorável, tudo bem. Não tem problema nenhum quanto a isso, isso faz parte da vida. Às vezes, esse corpo-mente é favorecido, outras vezes, em detrimento dele, outros corpos e mentes são favorecidos. Isso não tem problema nenhum, né? A gente vê que está tudo em ordem, não tem problema. Atua a si mesmo. Chega a um ponto que a pessoa praticamente não tem mais desejo nenhum, né? A mente e o corpo vão só cumprindo as coisas que vão chegando do campo Dharma, inclusive as coisas boas, né? Ela vai ver um espetáculo, né? Ela está muito liberada, ela não vai com muita expectativa em relação àquele espetáculo, né? Então ela acaba curtindo mais a vida mesmo. Vai apenas testemunhar agora, né? Observar É, os eventos, não assim. ela curte de um modo mais descompromissado essas coisas todas, né? As funções de prazer do corpo e da mente estão mais liberadas. Fica só o Então, básico, né, professor? Só o fica o básico. básico e acaba que você vira um grande experimentador, né? Que você não está brigando com nada mesmo, né? Tá de Então, fora, né? vê uma coisa ruim, você experimenta a coisa ruim como ruim mesmo. Vê uma Sim, coisa boa, você experimenta a coisa boa como uma coisa boa mesmo, não tem problema. Você não depende mais daquilo, acaba ficando uma vida mais assim, é como, é como, engraçado. é Engraçado, como, fica uma vida mais prazerosa mesmo. é como se comesse o pedaço do bolo, vamos usar essa analogia, mas não enfiasse a cara no bolo, né? Isso, Você come a fatia do é bolo, isso mas não vai meter mesmo. a cara lá e se melar todo. Não, né? Experimentar o bolo só, velho. Você nota que o corpo e a mente se satisfaz com um pedacinho, tá de boa. E se não tiver o bolo, tá bom também, entendeu? Não tem problema. Não tem mais aquele afã, porque o ego ele parece um devorador de mundo, né? É, vai Ele vai comendo, né, as engolindo, coisas. blá, 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 ele vai aquele monte de forma, pensamento representando, né? Os montes Sim, de formas ele vai engolindo, blá, 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 que nem um doido, né? Ele é verdade. acaba tendo indigestão existencial. Isso acaba mesmo, some. Não tem mais isso. Você vira um experimentador realmente disponível pela primeira vez. Pela primeira vez, porque não está em conflito com a experiência. Se a experiência é ruim, aí vai lá e vê o corpo-mente e tenta sair dela. Tudo bem, se não der, paciência. É a hora desse corpo-mente pagar um pouco o pato, né? Tem isso também, Felipe. É, Você paga o pato na boa, entendeu? é. Quer, né? Também Então, tem isso. Tem claro. hora que você que toma, né, meu amigo? Vamos falar numa linguagem simples aqui. E, e Mas toma vamos dizer, feio. você passa por isso na boa, né? Faz parte, né? Não é mais aquele conflito, aquele problemão, né? Você está numa situação ruim, desagradável, mas você vê, pô, eu estou nessa situação ruim, desagradável, mas eu não vou deixar de fazer o que me cabe. Sim, Compreende isso? Eu vou continuar, né? Eu continuo, eu acho chato isso aqui que eu estou passando. Eu passei por uma situação dessa recentemente. Eu fui para um outro trabalho e passei por uma situação chata, eu não queria ir para lá. Mas isso não me impediu de fazer o trabalho muito bem, né? E as pessoas gostaram. Disseram, pô, tu vai aí resolver esse problema. Mas eu, no fundo, estava doido para me livrar daquilo, né? Com personalidade. Pô, quero ficar nisso não, né? Não tem muito a ver com a minha personalidade isso aqui. Mas é, fiz o trabalho na boa enquanto durou, entendeu? Até que eu acabei saindo mesmo, né? Os conflitos eles acabam. Isso aqui eu noto, né? é que tem coisas, né, professor, que não tá nas nossas mãos, né? Circunstâncias Não, que vão acontecendo que não tá no nosso controle. Então, a maior você parte vai não ter que está, né? aceitar, né? Como A se maior o senhor parte não aceitou está. aí o trabalho, vai ter que Né? ir, né? Pois é, o que acontece? Depois, quando tudo ficar claro, você nem se dá o trabalho de aceitar. Ocorreu. Agora, o que que dá para fazer de melhor aqui? O pensamento que vai ficando sempre é esse. Ocorreu, tá bom. O que que eu posso fazer de melhor?
Como é que é o melhor desempenho? E sem muito esforço, como a Bethânia falou, você nota que a coisa se mexe de um modo mais harmônico, sabe? Se mexe de modo mais harmônico mesmo. É engraçado, é muito surpreendente, né? Você mesmo acaba se surpreendendo, porque está acostumado, né, a se lembrar de outras situações desagradáveis, o conflito que dava, e acaba vendo que não tem conflito. É muito bacana. O corpo e a mente são deixados em paz para experimentar sem vínculos, sem obrigatoriedades, né, criados por eles, as experiências da vida. É isso que eu noto, né? Você experimenta sem essas expectativas. Aí você vira um bom experimentador, né? Pela primeira vez na vida, é engraçado, né? Às vezes eu falo isso, que aquele que busca o autoconhecimento, ele só se deixa viver a verdadeira humanidade dele quando ele entende que ele não é uma pessoa. Aí a verdadeira humanidade naquela experiência aparece, né? Ela tem finalmente condições de poder se expressar em paz, com os seus desgostos, seus gostos, justamente porque nem o desgosto e nem o gosto eles são vinculativos, são obrigatórios, são determinantes, entendeu? Nenhum gosto é determinante, nenhum desgosto é determinante. Aí está livre, pode dormir sossegado, né? Certo? Certo. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque a gente acabou se estendendo um pouquinho mais, né? Tinham colocações muito boas e foi muito bacana ver essas colocações aí da Bethânia e do Felipe, né? Colocações que ajudaram muito, né? Colaboram muito para elucidar, né? Vocês estão vendo que isso aqui é uma coisa prática, né? É uma coisa prática. Ela começa pela compreensão e depois se espalha por aí tudo, né? A ogiva, né, que está buscando a libertação, cabe a ele fazer o trabalho que lhe cabe, que é o que está preconizado nas Escrituras. Depois que vem o reconhecimento, é muito bacana a gente manter contato com as Escrituras, né? Porque elas ficam mais bonitas ainda, né? A gente nota a verdade refulgente delas, né? Como são estupendas, né? Como são estupendas. Primeira vez que eu li Vidyarani, eu achei um exagero, né? A alegria do discípulo quando ele entendeu quem ele era. Hoje em dia eu vejo que é assim mesmo, é muito bonito, né? É aquilo ali mesmo. Pode seguir as escrituras, ipsis literis, é aquilo ali mesmo, não precisa ter medo. É um mapa espetacular e que não tem engano. Beleza, gente? Então a gente, né, vai até a quinta-feira que vem, né? Aí depois até a outra quinta, e daí por diante. Vai, 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 vai. Quem sabe acaba esse livro, começa outro. Tomara, né? É bem provável. Tá, joia? Enorme satisfação, pessoal. Vamos encerrar aqui então. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnamiva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a essa maravilhosa Sampradaya e ao primeiro Dakshinamurti Ishvara. Tá joia, gente? Enorme abraço para todos vocês. Até a próxima. Buenas noches. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo,
sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.